Olá, sou o Dr. Geia e você vai ver agora sobre doenças autoimunes. É um nome estranho, né? Quais são as doenças autoimunes? Você conhece vários tipos de doenças autoimunes. Já ouvi dizer sobre lúpus eritematoso sistêmico? Você já ouviu dizer sobre artrite reumatoide, vitiligo, dermatite atópica, ou então queda de cabelo, alopecia areata? Enfim, sabe que existem por volta de 80 tipos de doenças nesse quadro de doenças autoimunes? Insuficiência renal crônica, diabetes tipo 1, hipertiroidismo ou hipotiroidismo. Enfim, realmente tem várias modalidades das doenças, nomes diferentes, mas o mecanismo é uma coisa só. Se você entender esse mecanismo de doenças autoimunes, então você experimentará a cura dessas doenças autoimunes. Na medicina, realmente, doenças autoimunes são incógnitas. Por quê? É um fenômeno muito estranho. Você conhece como funciona o sistema de defesa do seu organismo. Sistema de defesa composto de células brancas do sangue realmente sempre trabalha para defender o seu organismo, eliminando micro-organismos invasores, eliminando células cancerosas que aparecem dentro do seu próprio organismo. Então, sistema de defesa é para defender o seu organismo. Jamais ataca seu próprio organismo. Você lembra quem é comandante do sistema de defesa? Célula T ou linfócito T. Exatamente quando todos os genes de célula T estarem normais, funcionarem bem, então, imediatamente, logo após a invasão de micro-organismo ou aparecimento de célula cancerosa, elimina completamente, então você não fica com a infecção, você não tem o câncer, tem vida normal. Mas, quando alguns genes de célula T tiver alguma alteração, daí célula T fica confusa. Opa, será que esse é inimigo ou esse faz parte do meu organismo? Sabe que células T realmente são tão sensíveis às alterações do ambiente, às alterações do seu pensamento. Olha aqui, eu agora estou aplicando o quê? Sua mente. A mente é algo tão intimamente ligada com o quê? Sua célula. Isto é, a mente sempre está ligada com a parte física, vice-versa. Por isso que você jamais pode falar da saúde sem pensar o estado da sua mente. Então, essa doença autoimune tem o seguinte mecanismo. Você conhecendo esse mecanismo, realmente você agora tem a base bem concreta para sair da doença autoimune. Sabe qual é o mecanismo? Primeiro, começa aí, alteração de genes da célula T. Uma vez que os genes estão alterados, então, célula T muda de comportamento. Em vez de defender contra os invasores, sabe o que faz? Começa a atacar seu próprio tecido normal. Quando então atacar as células da membrana articular, então começa a ter inflamação nas articulações, chama-se o quê? Artrite reumatoide. Quando começar a atacar os capilares, os vasos finos, então começa a aparecer lúpus. Quando atacar
as células da tireoide, provocando um funcionamento exagerado, então chama-se hipertireoidismo. Também pode atacar as mesmas células da tireoide, fazendo funcionar menos, então chama-se hipotireoidismo. Quando atacar os rins, as células dos rins, então aparecem vários tipos de glomerulonefrite que resulta em insuficiência renal crônica. Veja só, se atacar células nervosas especializadas para produzir dopamina, então aparece uma doença chamada Parkinson. Você já viu pessoas tremendo, perdendo esse controle de movimento, todo movimento interrompido? É por falta de dopamina. Então veja só, você agora deve estar pensando, então por que aquele sistema de defesa agora virou contra você mesmo? Não é tão interessante? Para isto, você realmente deve conhecer o genoma humano. Se você conhecer o genoma humano, então você vai entender, assim que aconteceu a alteração dos genes, e se você corrigir essas alterações dos genes de célula T, então verdadeiramente você vai abrir o caminho para a cura de todos os tipos de doenças autoimunes. Polimiosite como a dermatomiosite, são doenças, e a artrite reumatoide, todas são doenças autoimunes. Toda doença que tem uma origem autoimune, quer dizer, tem como origem uma perversão do sistema imunológico, que ataca o próprio corpo como se fosse um corpo estranho, é válida o uso da autoimunoterapia. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a aplicação do sangue, e se for difundida em vários lugares, melhor ainda, desvia a agressão imunológica para o sangue, diminuindo a pressão da agressão sobre os tecidos que estão sendo agredidos. No caso da polimiosite, tecido muscular. Na dermatomiosite, tecido muscular e cutâneo. Então desvia. Experiência eu tive com a dermatomiosite, mandado por minha colega dermatologista, a doutora Rícia Florião. Agora, de polimiosite ainda não usei em nenhum caso. Agora, vai funcionar da mesma maneira. Agora, isso por quê? Porque primeiro desvia. E a segunda razão de funcionar da doença autoimune é que o sangue, como ele é universal dentro do organismo humano, ele atinge cada milímetro cúbico do nosso corpo, praticamente, tirando os cabelos, os pelos, mas até dentro da pele, qualquer centímetro quadrado de pele e qualquer centímetro quadrado de qualquer órgão está sempre com sangue. Até os ossos têm menos, mas tem sangue, pelo menos dentro do osso, da medula óssea, né? Então, como ele está em todo lugar, e como essas doenças autoimunes são uma inversão da função imunológica, quer dizer, uma função que é de proteção se torna de agressão, na realidade por perversão do sistema imunológico, quando ele é desviado, primeiro diminui a pressão da agressão. Isso é uma coisa. E segundo, e aí é muito importante, mas isso eu não posso provar, porque só a pesquisa laboratorial poderia provar. Os casos, como o sangue contém os mesmos elementos que esse sistema imunológico está agredindo, seja qual for a doença autoimune, vai criar nesse sistema imunológico uma espécie de perplexidade. Ele vai ficar em dúvida, ele vai dizer por que, imaginando uma pessoa, por que eu estou agredindo a mim mesmo se nesse sangue contém os mesmos elementos que tem lá o que eu estou agredindo?
Então ele faz o reconhecimento do que é próprio, do que não é próprio. Quer dizer, ele estava agredindo nas doenças autoimunes o corpo como se fosse um corpo estranho. E ele vai acabar reconhecendo essas áreas que ele está agredindo como próprias através dos elementos do sangue que são os idênticos àquelas áreas agredidas. Mas isso eu não posso provar, isso é apenas um exercício de inteligência para tentar explicar o porquê que há curas de doenças autoimunes, curas definitivas. Não é melhora apenas. A melhora é muito bem explicada. Simplesmente desvia a agressão para o sangue e, naturalmente, diminui a agressão para os lugares onde ele está agredindo. Isso seria uma parte. Mas a outra, essa da cura, a única explicação é a indução do que se chama tolerância imunológica. Isso que ocorre nas alergias, né, que eu tenho ótimo resultado e tudo, que é uma intolerância imunológica. Há uma excessiva reação imunológica contra alergenos, né, contra substâncias que agridem e que acabam afetando o próprio organismo. De tanta luta contra os alergenos, acaba isso no caso das alergias. Isso funciona muito bem nas alergias. Todas é um excelente recurso terapêutico, a autohemoterapia.